Você já ouviu falar de um homem que enfrentou o maior império da terra, que viu o mar se abrir diante dos seus olhos, e que falou face a face com o próprio Deus. Esse homem foi Moisés. E sua história não é apenas sobre o passado, mas sobre fé, coragem e transformação que ainda falam ao nosso coração hoje. Prepare-se, porque agora você vai conhecer a incrível jornada de Moisés, desde seu nascimento até o encontro no Monte Sinai. O nascimento e chamado de Moisés. A história de Moisés começa em um tempo sombrio, um tempo em que o povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito. O faraó, temendo o crescimento dos hebreus, decretou que todos os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos. Uma ordem cruel, que trouxe dor e medo para muitas famílias. Mas em meio à escuridão, nasceu Moisés. Seus pais, cheios de fé, esconderam o bebê por 3 meses, até que já não puderam mais mantê-lo em segredo. Foi então que sua mãe, com coragem, preparou um cesto de junco e o colocou nas águas do rio Nilo, confiando que Deus cuidaria do destino de seu filho. E o inesperado aconteceu. A filha do faraó encontrou o bebê. Movida de compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio, cercado pela cultura egípcia, mas também foi instruído na fé e nas tradições do seu povo. 2 mundos, 2 identidades. Deus estava preparando Moisés para uma missão muito maior. Já adulto, Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu. Em defesa do seu povo, matou o homem. E, temendo ser descoberto, fugiu para a terra de Midian. Ali, tornou-se pastor de ovelhas, e viveu como um estrangeiro por muitos anos. Parecia que sua história havia perdido o propósito. Mas Deus nunca se esquece de seus planos. Foi em um dia comum, no meio do deserto, enquanto cuidava do rebanho, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça ardente, que queimava em fogo, mas não se consumia. Intrigado, ele se aproximou, e ali, ouviu a voz de Deus. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Naquele momento, Deus revelou o seu plano: libertar Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. E Moisés seria o escolhido para essa missão impossível aos olhos humanos. Assustado, Moisés argumentou, dizendo que não era capaz, que não sabia falar bem. Mas Deus respondeu: Eu estarei com você. Esse é o chamado de Moisés. Um homem que parecia comum, cheio de falhas e medos. Mas nas mãos de Deus, tornou-se um libertador. A prova de que quando Deus chama, Ele também capacita. Moisés e a missão no Egito. Após o encontro com Deus na sarça ardente, Moisés recebeu um chamado impossível de recusar: voltar ao Egito, o lugar de onde havia fugido, e enfrentar o homem mais poderoso do mundo naquela época, o faraó. Moisés ainda tinha medo, se sentia incapaz, mas Deus prometeu que estaria com ele, e para que não fosse sozinho, levantou seu irmão Arão, para ser sua voz diante do faraó. Chegando ao Egito, Moisés declarou a ordem de Deus: Deixa o meu povo ir. Mas o coração do faraó se endureceu. Ele não queria perder os escravos que sustentavam o império egípcio. Então, começaram as pragas. Sinais poderosos que mostravam que o Deus de Israel era maior que todos os deuses do Egito. As águas do Nilo se tornaram sangue. Rãs invadiram o palácio. Piolhos e moscas cobriram a terra. O gado morreu. Chagas atingiram homens e animais. Granizo destruiu plantações. Gafanhotos devastaram o que restava. E trevas densas cobriram o Egito. Cada praga era uma mensagem. Cada praga derrubava a confiança nos falsos deuses do Egito. Mas mesmo assim, o coração do faraó permanecia endurecido. Então veio a última praga, a mais terrível, a morte dos primogênitos. Mas Deus deu ao seu povo uma saída. O cordeiro deveria ser sacrificado, e o sangue colocado nos umbrais das portas. Assim, quando o anjo da morte passasse,
As casas marcadas seriam poupadas. Naquela noite, o Egito chorou, mas Israel foi liberto. Esse evento ficou conhecido como a Páscoa, um sinal de libertação, e também uma sombra profética do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Finalmente, o faraó permitiu que Israel fosse embora, e Moisés liderou uma multidão de ex-escravos rumo à liberdade. Mas a jornada estava apenas começando. A travessia do Mar Vermelho e o deserto. O povo de Israel saiu do Egito, com pressa, mas logo atrás, o faraó mudou de ideia, e com todo o seu exército, correu para perseguir os israelitas. À frente, o povo via apenas o Mar Vermelho. Atrás, o exército egípcio. Parecia o fim. Não havia saída. Então Deus disse a Moisés: ergue o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o. Moisés obedeceu, e algo inacreditável aconteceu. As águas se abriram, formando um caminho em meio ao mar, e o povo atravessou a pé enxuto, com paredes de água à direita e à esquerda. Os egípcios tentaram segui-los, mas o Senhor fez o mar voltar ao normal, e todo o exército inimigo foi derrotado. Do outro lado, Israel cantou um cântico de vitória. Moisés e Miriam celebraram a libertação. O povo viu que o Deus de Israel era fiel, e que ninguém poderia resistir ao seu poder. Mas a caminhada no deserto revelou outro desafio: a fome, a sede e a incredulidade. Mesmo depois de tantos milagres, o povo murmurava contra Moisés. Diziam: era melhor ter morrido no Egito do que aqui no deserto. Mais uma vez, Deus mostrou sua graça. Das rochas saiu água, do céu caiu o maná, e as codornizes vieram para alimentar o povo. Cada dificuldade era uma lição. Deus não queria apenas tirar Israel do Egito. Ele queria tirar o Egito de dentro do coração de Israel. Moisés no Monte Sinai e a lei de Deus. Depois de atravessar o Mar Vermelho e enfrentar os testes do deserto, Deus levou o povo até o Monte Sinai, um lugar sagrado, onde ele se revelaria de forma poderosa. O monte estava envolto em nuvens escuras. Relâmpagos cortavam o céu. Trovões sacudiam a terra. E uma trombeta celestial soava cada vez mais forte. Ali, diante de todo o povo, o Senhor desceu em fogo sobre o monte, e chamou Moisés para subir à sua presença. Por 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu no cume do Sinai, recebendo instruções detalhadas de Deus, sobre como o povo deveria viver, adorar e se relacionar com ele. Foi ali que Deus entregou os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo divino em tábuas de pedra. Enquanto isso, no acampamento, o povo não suportou esperar, e caiu na idolatria. Construíram um bezerro de ouro, e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. A ira de Deus queimou contra eles. Mas Moisés intercedeu pelo povo, pediu perdão, suplicou misericórdia, e Deus ouviu sua oração. Apesar da rebeldia, o Senhor reafirmou sua aliança, e continuou guiando Israel com a nuvem de dia, e a coluna de fogo à noite. Moisés saiu do monte com o rosto brilhando, refletindo a glória de Deus. Era um sinal de que ele havia estado na presença do Altíssimo. Essa parte da história nos ensina que Deus não apenas liberta, ele também orienta, corrige e forma o caráter do seu povo. O Sinai não foi apenas sobre mandamentos. Foi sobre relacionamento. Deus mostrando que ele é santo, e que deseja um povo santo para andar com ele.